Condenado a quase 30 anos de prisão, um morador de Rio do Sul acusado de estuprar a própria filha. A decisão em segunda instância vem após o acusado ter ganhado o direito de recorrer em liberdade. Evandro Cláudio. O homem foi condenado em primeira instância no ano passado a 38 anos de prisão, mas acabou recebendo o direito de recorrer em liberdade. De acordo com denúncia do Ministério Público, os abusos tiveram início quando a menina tinha apenas 6 anos de idade e se estenderam até a adolescência. Começaram com condutas principalmente na hora do banho, enquanto a menina ia tomar banho, toques, carícias, e esses atos eles foram, à medida que o tempo foi passando, à medida que ela foi crescendo, evoluindo até atos de masturbação, utilização de aparelhos sexuais, enfim, e, inclusive o pai assistia e incentivava que a filha assistisse filmes pornográficos junto com ele. Foi um caso de bastante repercussão e de indignação, porque só veio à tona quando a menina já era adolescente, quando ela então conseguiu contar para alguém. Esses atos, essas condutas sexuais, elas aumentaram, elas evoluíram, principalmente quando ela completou ali pelos 12, 13 anos de idade, quando a mãe dela então teve uma outra filha. E a menina conta no depoimento dela, inclusive, que quando a mãe teve essa outra filha, ela tinha a sensação de que o pai tinha necessidade de satisfazer mais ainda a sua lascívia, porque a mãe não estava tão presente, estava com um olhar mais os cuidados com a filha, a própria questão de parto, gravidez, enfim, essas questões. A advogada que representa a vítima, atualmente com 19 anos, nos contou que a cliente e a mãe se mudaram assim que receberam uma oportunidade de trabalho em outra região. Um dos motivos é o fato do réu permanecer solto mesmo após a primeira condenação. E lá no começo, tanto o delegado quanto o Ministério Público tinham representado pela prisão preventiva desse pai, mas o juiz entendeu que não preenchia os requisitos da lei e não foi determinada a prisão dele. Quando eu assumi como assistente de acusação, foi um pouco antes de iniciar, antes de ter a audiência de instrução. Teve-se então a audiência de instrução e julgamento, a menina prestou depoimento, foram 4 horas só do depoimento dela. Foi um depoimento assim bastante extenso e emocionado da parte dela. E na sentença, o que aconteceu? O juiz ele condenou esse pai pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, que é referente à prática do crime de estupro quando a vítima é considerada vulnerável, ou seja, quando ela ainda não completou 14 anos de idade. Acima dos 14 anos de idade, caracterizaria um outro crime que seria o do 213-A. E o juiz absolveu em relação a esse último crime por entender que não ficou caracterizada a questão da grave ameaça ou a violência praticada contra a vítima. Para a assistente de acusação que entrou com recurso ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o entendimento é que a vítima sofreu sim graves e diversas ameaças. A menina era todo o tempo chantageada, intimidada, constrangida a não contar para ninguém, senão o casamento iria acabar do pai e da mãe, a família seria destruída, ela acabaria com toda a relação familiar, ela que seria culpada por tudo aquilo. Não bastasse também, ela foi inúmeras vezes agredida fisicamente, não só ela, como a mãe dela também teve a oportunidade de ser agredida, então ela tinha muito medo pela preservação da integridade física, tanto dela quanto da mãe. Ela vivia num ambiente total de terror e o pai era uma pessoa que monitorava ela constantemente. Vigiava celular, vigiava inclusive por câmeras de comércios do centro da cidade para ver os horários que ela estava passando, então ela tinha uma restrição de vida, uma limitação de liberdade muito grande nesse sentido por parte do pai. O nosso principal argumento referente a esse recurso foi justamente essa questão do depoimento da vítima, que se deu de forma muito coesa e firme, e a situação também de que o próprio temor que ela tinha, causado pelo pai, fazia com que ela não revidasse em relação a ele e não seria exigível que, ao completar os 14 anos, ela simplesmente não cedesse às condutas perpetradas pelo pai. Justamente aquele que deveria ter cuidado e proteção em relação a ela. Na segunda instância, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou a pena de 29 anos, 4 meses e 24 dias de prisão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. O entendimento da jurisprudência atual é de que a partir da condenação em segundo grau de jurisdição pode-se iniciar a execução provisória, ou seja, ele pode ser preso, já pode haver uma determinação nesse sentido. Estamos acompanhando diariamente esse processo, na ânsia de ver essa justiça sendo feita, que seja
seja expedido o mandado de prisão o mais breve possível, até porque se existe um fundado receio de fuga, inclusive, né? Mas ainda cabe recurso para outras instâncias, para o STJ e para o STF ainda.